Essa foto foi tirada por mim lá em Betânia, lugar onde um dos maiores milagres da história aconteceu. E foi exatamente aqui que Jesus fez algo que até hoje intriga milhões de pessoas. Porque quando Lázaro ficou doente, Jesus recebeu a notícia. Jesus sabia daquilo. Jesus amava Lázaro. Jesus tinha poder para curá-lo. Mas, surpreendentemente, Jesus não foi. Jesus simplesmente esperou. E por causa dessa espera, Lázaro morreu. Essa história é muito profunda, essa história é muito forte. No momento que eu estava em Betânia, eu fiz questão de reler o texto bíblico para tentar entender isso e hoje poder falar para vocês com muita exatidão o porquê, quais motivos que levaram Jesus a não ir. Porque Jesus permitiu que um amigo morresse. Eu fiquei pensando nisso. Eu me recordo que eu fiquei sentado um tempo ali e pensando, por que será que alguém faz isso? Por que será? Quais eram os planos que Jesus tinha? E ao mesmo tempo que eu lendo o texto, eu entendendo ali o contexto histórico, estando no lugar, o Senhor me deu uma das maiores revelações que eu tive em toda a minha vida. É muito forte, o que eu vou falar para vocês hoje é muito forte. Será que Jesus realmente chegou atrasado? Ou existe algo muito mais profundo escondido nessa história? Eu quero que você fique comigo até o final, porque existe um detalhe no texto original que revela por que Jesus esperou. E essa verdade pode mudar completamente a forma que você enxerga os famosos atrasos de Deus na sua vida. Não tem aquele texto que diz, olha, uma frase na verdade, né? Deus tarda, mas não falha. Hoje nós vamos entender o porquê acontece o tardar de Deus. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa Histórias da Bíblia. Estamos falando sobre os milagres de Jesus e hoje, em especial, estamos falando sobre o milagre em Betânia. Eu já quero adiantar para você que tem um milagre de Deus muito forte para a sua vida. Essa mensagem vai tocar seu coração. E no final desse vídeo, gente, eu tenho um presente, eu tenho uma surpresa muito especial para vocês. Há muito tempo pessoas estão me pedindo isso e hoje eu vou revelar um presente muito especial para vocês. Fica comigo que hoje, já deu para perceber, estamos começando a semana de maneira extraordinária. Vamos para o texto bíblico, gente? João capítulo de número 11, verso de número 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham ido visitar Marta e Maria e as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta lhe disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Uau! É forte demais, gente. Queridos ouvintes do nosso canal, você que está aqui conosco, se alimentando todos os dias desse manar diário, desse manar de Deus aos nossos corações, esse texto bíblico, gente, traz para nós uma revelação profética muito forte para todos nós. Eu fiz algumas anotações aqui, eu preciso compartilhar com vocês para que vocês entendam. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Betânia ficava aproximadamente, até hoje fica na verdade, 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Era um lugar muito especial para Jesus. Jesus frequentemente se hospedava naquela cidade e naquela casa. Betânia, gente, é um lugar, um vilarejo muito simplesinho, é um lugar de pessoas simples até hoje. É um lugar muito simples. Eu já disse aqui em outras ocasiões, o único ponto de turismo, se é que eu posso dizer assim, é esse lugar onde habitou Marta, Maria e Lázaro, a casa deles, que fica do lado do sepulcro. Se alguém aqui já foi para Jerusalém, vai confirmar o que eu estou dizendo, e quem não foi, eu profetizo que você vai ir. Tem alguém que tem vontade de conhecer Jerusalém? Já coloca nos comentários aí, eu irei até Jerusalém em nome de Jesus. Coloca isso, gente, coloca isso, porque Deus me levou lá depois de muita fé. Eu declarei na minha vida que eu iria conhecer a Terra Santa. Coloca aí se você tem vontade de ir. Pastor, eu tenho muita vontade, Deus vai me levar. Coloca aí. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre os lugares de Jerusalém. É muito forte, viu? Existe uma curiosidade, gente. A Bíblia não diz
claramente sobre as casas de Jesus. Diz que ele tinha uma casa em Cafarnaum, eu falei sobre isso esses dias. Eu falei uma mensagem poderosa ali sobre Jesus lá em Cafarnaum. Depois assista essa mensagem, ele faz um dos milagres fortes lá em Cafarnaum. Mas repetidas vezes nós vamos ver a Bíblia falar que Jesus iria até a casa. Jesus dormia na casa de Marta, Maria e Lázaro. Isso revela para nós, gente, o nível de amizade, o nível de intimidade, o nível de entrega. As pessoas ali daquela casa, esta família, eram amigos de Jesus verdadeiramente. Eram pessoas que estavam ao lado do mestre, faziam questão de não só receber o milagre, mas eles entregavam para Jesus o seu melhor. Deixavam lá nas suas casas um lugar para Jesus repousar, um lugar para Jesus descansar. Mas justamente por amar essa família, gente, Jesus tomou uma decisão que parece impossível de entender. E hoje eu quero falar para vocês sobre a decisão de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele recebe a notícia. Lázaro fica doente. Lázaro fica enfermo. Jesus está em outro lugar. As irmãs de Lázaro rapidamente vão até um mensageiro e diz: vá até Jesus e diga para ele a seguinte frase: eis que está doente aquele a quem tu amas. Fala assim para Jesus, que ele já sabe quem é. Não precisa falar o nome, não precisa falar que nós te enviamos, somente diga essa frase: Jesus, aquele a quem você ama está doente. E com toda certeza ele vai chegar, ele vai vir às pressas. Marta e Maria, gente, pediram explicitamente um milagre. Elas simplesmente mandaram uma notícia dizendo: olha, vai lá falar para ele, porque com certeza ele vai vir depressa. Muitas das vezes interpretamos uma situação apenas pelo presente, mas Jesus ele enxergava desde o fim até o começo. Jesus conhecia tudo. Marta e Maria estavam vendo somente aquele momento. Jesus estava vendo toda a história. Eu quero dizer algo já de Deus para a sua vida hoje. Talvez o seu coração está tão angustiado, porque você está vendo somente esse momento. Jesus viu o início, ele conhece o meio e ele já viu o fim da história. E a palavra dele ao seu coração é: descansa a tua alma, porque eu tenho surpresas para a sua vida. Eu tenho vitória para a sua vida. E o texto diz que quando Jesus recebe essa notícia, gente, ele recebe essa notícia, diz a Bíblia que ele diz para o mensageiro: olha, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para o Filho de Deus ser glorificado através dela. Traduzindo em miúdos, Jesus primeiramente disse: olha, essa enfermidade aí não vai para a morte. Ele está doente, mas não vai morrer. Em outras palavras, não é o fim. Por que Jesus disse isso? Aqui é algo profundo. Mas pastor, ele não morreu? Sim, mas ressuscitou. A morte para muita gente, é o fim. Jesus está dizendo aqui não é o fim da história. Essa morte que ele está dizendo é a morte permanente. Ele até chegou a morrer, mas Jesus ressuscitou. É meio confuso entender isso, porque a nossa mente, a nossa ótica é diferente da ótica de Jesus. Tem situações que eu olhei e falei: não tem mais jeito. Jesus falou: claro que tem, eu vou mudar a história. Eu já vivi situações que eu pensei: agora já era. Jesus falou: já era para você, porque para mim eu estou apenas aquecendo. Eu vou dar vitória. Então, quando Jesus diz que não é para a morte, ele está dizendo: não é o fim da história, não é o fim da jornada, não acabou. Era isso que Jesus estava dizendo. O Filho de Deus vai se glorificar através dela. Ele está dizendo explicitamente aqui mais ou menos o que ele vai fazer. Olha, eu vou ser glorificado através dessa doença. Essa doença vai glorificar o meu nome. Essa doença vai glorificar o Pai. Essa doença vai servir de testemunho para muitos da glória a Deus. É isso que ele está dizendo, gente. Ele está dizendo aqui nas entrelinhas, mais ou menos, o que vai acontecer. Mas a verdade é uma só. Nós não queremos ouvir nas entrelinhas, nós queremos ouvir claramente. E o melhor, nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. O que Marta e Maria queria, na verdade? Que Jesus largasse tudo e fosse com o mensageiro. Não queria ouvir outra coisa. E talvez tem muita gente me assistindo agora que está contrariada, porque a vida tomou um outro rumo. Olha que forte isso. As situações tomaram outro rumo. Talvez você falou: olha, eu estou indo por aqui porque esse meu caminho vai me levar até tal lugar. E talvez Jesus resolveu pegar um outro caminho. E esse caminho que Jesus pegou talvez está te intrigando, está te deixando perturbado, perplexo, atônito. Mas hoje o Senhor está dizendo para ti: descansa o teu coração. Você não precisa querer controlar tudo. Porque o controle de tudo, pessoas que querem controlar tudo, gente, tendem a sofrer de depressão.
Isso tem a ver com um presente que eu vou dar aqui no final desse vídeo, para quem ficar até o final. Tem um presente para você. Toda pessoa que quer controlar tudo sofre de depressão, sofre de ansiedade. Porque ela quer controlar, ela quer do jeito dela, e quando não sai do jeito dela, ela se frustra. Quando não acontece do jeito que ela planejou, meu Deus do céu, o mundo desaba. O mundo desaba. Você conhece alguém assim? Que está com a vida totalmente desorganizada. O mundo para ela desabou, porque as coisas saíram do controle. Você conhece alguém assim? Isso é muito forte. Isso é muito profético. Às vezes o amor de Deus não se manifesta através da rapidez, gente, mas se manifesta através do propósito. Talvez você está aqui ansioso, ansiosa, eu quero que Deus faça logo, eu quero que aconteça logo, e o Senhor está dizendo, não vai acontecer na rapidez, vai acontecer através do meu propósito. Nem todo silêncio de Deus é abandono. Às vezes Deus está preparando para algo maior. E aqui existe, gente, outro detalhe que quase ninguém percebe. Quase ninguém percebe. Nada, quase ninguém percebe. Quando o mensageiro vai embora, Jesus disse para os discípulos, o nosso amigo Lázaro dorme. O nosso amigo Lázaro dorme. Mas o discípulo não entende. E Jesus falou claramente, olha, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Mas espera aí, ele não tinha acabado de falar que a enfermidade não era para a morte? Pensa, gente. Ei, não queira você entender todos os mistérios de Deus. A palavra de Deus para o seu coração é essa. O que Deus está fazendo agora, você não está entendendo. Não agora. Mas vai entender lá na frente e vai dar glória a Deus. O que Deus está trazendo não é para você entender hoje, é para entender amanhã. Então o conselho de Deus é esse. Eu quero que você digite isso. Mesmo sem entender, eu confio no Senhor. Coloque isso nos comentários, por favor. Mesmo sem entender, eu confio no Senhor. Coloca isso, por gentileza. Isso aqui é forte demais, gente. Isso é muito forte. O que significa isso quando Jesus falou que Lázaro tinha morrido? O que significa isso? Jesus, olha, significa o quê, pastor? Significa que Jesus nunca perdeu o controle da situação. Nada pega Jesus de surpresa. É isso que ele está dizendo. Nada. Nada pega ele de surpresa. Agora vem comigo na hora do encontro. Jesus agora resolve ir. Já tinha passado alguns dias que ele recebe a notícia. E agora ele resolve ir até o local. E olha que interessante. Quando Jesus vai indo, diz a Bíblia, quando ele está chegando próximo da entrada da cidade, Marta e Maria ficam sabendo. Maria fica sentada no mesmo lugar e Marta vai correndo até Jesus. Marta vai correndo. E as palavras de Marta foram essas: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A frase que Marta revela é a seguinte, gente. Lázaro só não morreria se Jesus estivesse. Se Jesus estiver longe, Lázaro morre. E muitas vezes nós temos essa sensação. E às vezes a gente pensa que o Senhor está longe. Ah, só aconteceu isso porque eu estou longe de Deus, ou Deus está longe de mim. Eu só perdi o emprego porque eu me afastei. Só perdi o emprego porque eu me enfraqueci. Deus está punindo porque eu pequei. Não. Quantas vezes nós estamos associando coisas ruins na nossa vida e colocando pecado, às vezes não é nem pecado. Estou passando por isso porque eu fui rebelde lá na adolescência, quando eu fiz 13 anos, e eu coloquei um piercing e não sei o que. Para com isso, para de se culpar de erros que você não fez. O que tem de pessoas carregando peso nos ombros, gente, eu precisava falar sobre isso hoje. Esses dias eu tive um encontro com uma pessoa extremamente depressiva, e o que mais me doeu o coração era um homem de Deus, pregava, ensinava, cheio do Espírito Santo. E pensando em desistir da vida, pensando em parar, porque estava frustrado com coisas que aconteceram na vida dele. E foi aí que Deus colocou no meu coração para falar sobre isso e fazer o que eu vou fazer hoje aqui no final. Fica comigo, hein? Fica aí. Existem pessoas assim frustradas, porque as coisas não aconteceram do jeito dela, estão frustradas. Quantas pessoas já disseram isso para Deus? Se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse intervido, se o Senhor tivesse feito. Marta demonstra simultaneamente, ao mesmo tempo ela demonstra fé, dor e decepção. Os três sentimentos estão juntos no coração dela. Ela acredita, mas está ferida. Ela até acredita, mas está machucada. Não é que ela não tem fé, não é que ela é uma pessoa descrente, não, ela acredita sim, mas está machucada, está ferida, gente. Mas a cena seguinte revela o lado mais humano de Jesus. O lado mais humano. Depois de conversar com Marta ali,
Ele vai se aproximando, ele entra na cidade. Ele vê as pessoas chorando, ele vê as pessoas entristecidas, angustiadas. E o capítulo 11, verso 35, é um dos menores versículos da Bíblia. Em algumas traduções é o menor versículo, em outra tradução é o segundo menor. Enfim, Jesus chorou. Ele chora. 2 versículos, gente. E um oceano de significado, gente. Um oceano de significado. Por que Jesus chorou se sabia que ressuscitaria Lázaro minutos depois? Por que ele chorou? As razões, gente, as possíveis razões. Olha que interessante isso. Jesus compadeceu-se da dor humana. Primeira razão pelo qual ele chorou. Segundo motivo. Jesus chorou diante dos efeitos devastadores do pecado. E terceiro, chorou pela incredulidade das pessoas. Essas são as possíveis razões que ele chorou. Não chorou de luto, não chorou como as pessoas estavam chorando por perder Lázaro, não. Ele chorou por ver as pessoas talvez não entenderem o trabalhar de Deus. Chorou por ver seus amigos tristes. Mas não por Lázaro morto, porque ele já sabia. O milagre já iria acontecer. Ele mostra ali seu lado humano, se movendo de íntima compaixão pelas pessoas que estavam chorando, não por Lázaro, porque na vida de Lázaro ele já tinha um milagre. Entende? Na vida do seu filho ele já tem um milagre. Na vida da sua filha, Jesus já tem um milagre preparado. Deus não é indiferente à sua dor, Ele entende, Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você enfrenta. Mas agora chegamos ao limite, gente. Há um detalhe muito importante que explica por que Jesus realmente esperou. A grande pergunta, por que Jesus esperou? Essa aqui é a parte mais importante. Existe uma curiosidade bíblica. Entre muitos judeus da época, havia uma crença de que o espírito permanecia próximo ao corpo durante 3 dias. Algumas pessoas falam que o espírito permanecia no corpo. Não, a crença judaica é: o espírito permanecia próximo ao corpo. A pessoa morria, o espírito ficava do lado ali, perto do corpo, durante 3 dias. E conversando isso lá, né, nesse ambiente lá em Betânia, conversando com um guia, com alguns locais ali, eles acreditavam que era, na verdade, essa era uma crença até que meio que regional. Lá em Betânia, eles acreditavam nisso. Ali eles acreditavam que a pessoa, depois de morta, 3 dias, o espírito ficava próximo do corpo. Então, se Jesus fosse no primeiro dia, não iam dizer que era milagre. Lembra que Jesus falou lá atrás? Olha, pega essa frase agora. Talvez você não... A vida inteira ninguém te explicou isso. Quando Jesus falou para o mensageiro lá atrás, essa enfermidade não é para a morte, é para o Filho de Deus ser glorificado através dela. Se Jesus vem no primeiro dia, gente, o Filho de Deus não seria glorificado. Pegou isso aí? Por quê? Iam falar, o Espírito voltou para o corpo. Se Jesus fosse no segundo dia, o que eles iam dizer? O Espírito está no corpo ainda. Se fosse no terceiro dia, o Espírito está pertinho do corpo. Ou seja, o Filho de Deus não seria glorificado, entenda? Entenda por que Jesus foi no 4º dia? Porque quando chegava o 4º dia, todas as esperanças humanas acabavam. O 4º dia revelava que naquele momento só um milagre, só uma intervenção divina, somente o mover de Deus para acontecer alguma coisa ali, somente Deus para poder mudar a história. Então por isso Jesus foi no 4º dia. No 4º dia toda a esperança humana desaparecia. E talvez é o que Deus está dizendo na sua vida. Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, esperando toda esperança humana acabar. Quando acabarem os recursos humanos, Deus entrará em ação. Quando os recursos da terra finalizarem, Deus mostrará um milagre. Quando olharmos e falar, não tem mais jeito, é hora de Deus agir. Quando alguém falar para você, acabou, é hora que Deus estará começando. Quando Jesus chegou no 4º dia, gente, não havia mais dúvidas. Lázaro estava verdadeiramente morto. Não existia explicação humana. Jesus esperou até o momento em que somente Deus poderia receber a glória. Somente nesse momento o Filho de Deus seria glorificado. A intenção de Jesus, por que ele esperou tanto, pastor? Olha essa resposta. É porque através de Lázaro, vidas iriam se converter. O sofrimento e a morte de Lázaro, os 4 dias, era para muitas almas se salvarem. Era para muitas almas se converterem. Talvez ninguém te disse isso. Se vai até o 3º dia, como eu disse, as pessoas não se converteriam. Ah, não, é normal. Mas no 4º dia, gente, Jesus não só queria trazer Lázaro à vida, Jesus não só queria
alegrar Marta e Maria, Jesus queria almas para o reino. Jesus queria vidas se convertendo ao nosso Deus. Você está entendendo? Entenda isso, por favor. O seu processo vai gerar vidas para Cristo. O seu processo, a sua dor, a sua dificuldade vai servir de testemunho para pessoas se converterem ao Senhor. Alguém está entendendo? Coloque nos comentários. O meu processo vai gerar testemunho de vida. Coloca aí. O meu processo vai gerar testemunho de vida. Por isso que ele demorou. Por isso que ele esperou. Porque haviam pessoas ali. A cidade, gente, é uma comunidade pequena, como eu disse. É um vilarejo pequenininho, gente. É um vilarejo pequeno. E aquele vilarejo estava empolvorado. Porque Jesus, toda vez que ia naquele vilarejo, só ia naquela casa, aquela família. Todo mundo conhecia a família por causa de Jesus. Todo mundo conhecia Jesus. Então pensa um vilarejo inteiro se movendo, tentando entender, tentando explicação. Quando Jesus falou que vinha, Betânia ficou totalmente mudada. A cidade parou naquele dia para ver o que Jesus ia falar. Alguns esperando Jesus uma explicação, uma justificativa. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver qual vai ser a desculpa. Vamos ver o que ele vai dizer. Esperavam isso. Enquanto eles estavam esperando algo, Deus tinha algo preparado para eles. Talvez pessoas estão esperando o pior. Deus está dizendo: eu vou fazer o melhor. Estão esperando o melhor da minha vida, da sua vida, da minha casa, da sua casa. Deus vai surpreendê-los. Deus vai honrá-los com um milagre muito especial. Agora escuta isso, porque a parte mais forte vem agora. Jesus vai até o sepulcro e ele dá uma ordem: tirai a pedra. Marta entra falando: Senhor, cheira mal, já faz 4 dias. Mas Jesus não estava ali, gente, preocupado com o cheiro. Jesus não estava preocupado com detalhe. Ele queria fazer um milagre. Marta estava preocupada com o desconforto que aquilo ia trazer. Mas Jesus estava preocupado em trazer almas para o reino. E antes de todo milagre, escuta isso, precisa ter um rebuliço. Algo precisa sair do lugar. Antes de Deus fazer um milagre na sua vida, algumas coisas Deus vai tirar do lugar. Algumas pessoas vão sair de um lado para o outro, algumas coisas vão sair da ordem natural, algumas coisas vão acontecer antes do milagre. Entenda isso. Lembra do Mar Vermelho? Antes do mar abrir, antes do milagre acontecer, o mar se abriu. Lembra das muralhas? Antes do povo invadir Jericó, a muralha caiu. Está entendendo isso? Então essa mudança, esse rebuliço que está acontecendo é Deus colocando as coisas no lugar. Antes do milagre, algumas coisas vão sair do lugar. Coloca isso nos comentários, alguém, por favor. Antes do milagre, algumas coisas vão sair do lugar. Coloca isso. Eita, Deus lindo, eu estou sentindo muito Deus aqui hoje. Deus prepara, a pessoa vai para o leito, Deus faz algo, Deus quebra, Deus amassa. Alguma coisa acontece. Antes do milagre, algumas coisas precisam sair do lugar. E Jesus dá ordem. Lázaro vem para fora. Existe uma curiosidade aqui muito forte, gente. Jesus chamou Lázaro pelo nome. Porque, segundo muitos pregadores, se ele dissesse apenas venha para fora, todos os mortos ressuscitariam. Muitos mortos viriam, mas ele chamou Lázaro, vem para fora. E a parte mais forte, gente. Eu já conhecia o texto, já conhecia a história, já conhecia tudo isso, mas quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de ir no sepulcro, lá dentro, lá no lugar onde Lázaro foi sepultado. Eu fui um dos últimos a entrar, estávamos numa caravana de umas 40 pessoas, eu fui um dos últimos. Eu percebi que quando as pessoas saíam de lá, saíam ofegantes, respirando fundo. Eu pensei, misericórdia, está acontecendo. O que acontece lá no sepulcro de Lázaro? O povo está entrando, saindo quase morto de lá, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo aí, irmã. A irmã falou, pastor, quando você entrar lá, você vai ver. E eu entrei, gente. E quando eu saí, gente, eu saí também respirando fundo. A irmã riu. Eu falei, pastor, tá vendo? Não falei pro senhor? Por que isso? Porque na entrada do sepulcro de Lázaro, gente, é uma caverna. Você desce, hoje tem escadas, claro, na época não tinha. Tem umas escadas feitas tudo de terra, de terra mesmo. Aquelas pedras da época lá, muita pedra calcária lá, muita parte da cidade é calcário. E lá embaixo, a parte do sepulcro onde Lázaro estava sepultado, gente, era um espacinho pequeno. Para vocês terem ideia, para entrar lá dentro tem que abaixar. Em pé a pessoa não entra, tem que abaixar para entrar lá dentro. E Lázaro estava com o corpo todo ligado em faixas. Imagina o tamanho do milagre que Jesus fez.
Para Lázaro sair daquela parte de baixo e subindo até a saída do sepulcro, gente, o milagre foi muito maior do que a gente pode imaginar. O milagre foi muito maior, muito maior. Vocês não têm noção. Quando estiverem lá, vão lembrar de mim. Falar, olha, bem que o pastor falou naquele dia. O milagre que Deus está preparando na sua vida vai ser muito maior. Muita gente está achando que vai ser pequeno, que vai ser normal. Não, não. Jesus está dizendo, o milagre vai ser maior. E Jesus ainda chama pessoas mortas, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, familiarmente. Jesus está chamando pessoas mortas hoje para voltar a viver. Talvez hoje você esteja vivendo o seu 4º dia. O dia da tristeza, o dia da dor. E Jesus hoje te chama para você dar um salto de vitória, de bênção e viver tudo aquilo que Deus tem para sua casa. Você que não está inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreva agora. Clique aqui no botão inscrever agora, para você não perder mais nada. Eu vou orar por você daqui a pouco e vou revelar, tem uma surpresa muito especial para você que está aqui. Depois de se inscrever, deixa o like, deixa o joinha. Esse joinha é você dizer para o YouTube, ei, esse conteúdo aqui é bênção, manda para outras pessoas. Então você vai me ajudar colocando esse like agora, porque esse vídeo vai chegar a alcançar muita gente, muita gente. Eu quero orar por você agora e depois dessa oração, eu preciso falar o que Deus tocou no meu coração essa semana e eu preciso abençoar a sua vida hoje. Escute isso. Ore, Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse teu filho, essa tua filha, essa pessoa, Pai, que passou por esse processo difícil, essa pessoa que sente que está perdendo dia após dia, mas é o Senhor tirando coisas do lugar. E hoje é o 4º dia na vida desse homem, na vida dessa mulher, é o 4º dia, é o dia do Senhor operar um milagre. Senhor, realiza o impossível, realiza o sobrenatural, para que o teu filho e a tua filha sejam abençoados por ti. Senhor, derrama bênção, vitória, cura, restauração, ressurreição espiritual, financeira, Pai. Ó Deus, no casamento, ressuscita o que está morto. Traga vida e vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo, sorrisão 915 na tela. O Senhor te abençoe poderosamente. Escuta isso aqui. Gente, eu escrevi um livro, um e-book, desse lado aqui, está aqui nessa tela aqui. Eu escrevi esse livro digital falando sobre a experiência amarga que eu tive com a depressão. Passei por um processo de depressão muito grande. Como eu falei, gente, esses dias eu encontrei um homem de Deus atravessando esse processo difícil de depressão, um processo doloroso de depressão. Foi onde Deus me deu esse livro para eu escrever, quando eu passei pelo processo. Quando a alma grita, enfrentando a depressão com fé e sabedoria. E aqui eu ensino como lidar com a depressão com ajuda espiritual. Aprendendo, eu ensino aqui coisas práticas do dia a dia, como pastor e como terapeuta, a lidar com a depressão. E além disso, você consegue ajudar também quem precisa. Então, pastor, eu não tenho depressão, mas tem alguém na minha família que tem. Você conhece alguém que tem depressão? Coloca nos comentários se você conhece alguém que tem ou teve depressão. Esse livro é muito importante, porque primeiro eu começo falando a minha experiência. Passei por um processo difícil, mesmo eu sendo pastor. Para quem é novo aqui, talvez não conhece isso, mesmo eu sendo pastor, eu passei pela depressão várias vezes. Eu pensei em atentar contra a minha própria vida. É muito forte isso. No livro eu conto com detalhes, riqueza de detalhes, como eu passei por isso. Esse livro é muito especial. E tem uma pergunta, o cristão pode ficar depressivo? No livro eu explico isso. Heróis da fé que sofreram com a dor da alma. Aqui eu falo sobre personagens bíblicos que sofreram com a depressão. Eu falo sobre as causas da depressão física, espiritual, fisiológica. É muito forte. Sintomas da depressão. Talvez tenha alguém com depressão e você nem percebe. Talvez é um filho, talvez é a sua esposa. Recentemente, a esposa de um pastor tirou a própria vida, gente. E ninguém percebeu. Pessoas de oração, de Deus, ninguém percebeu. Esse é um alerta muito grande, principalmente para nós que estamos aqui na palavra de Deus. É muito importante isso. Tá certo? A visão de Deus, o que Deus pensa sobre a depressão. Depressão não é falta de fé, sinais de alerta, jornada de cura, restauração, esperança, e tem uma palavra pastoral no final. Esse e-book é um livro digital. Como é que funciona, pastor? É um livro digital. Você vai adquirir esse livro digital, vai chegar direto no seu e-mail, e lá você consegue ler, pode ler no celular, pode ler no tablet, pode ler no computador, no notebook, fica tranquilo, você consegue ler esse documentário, é muito bom, é muito bom. Depois de conversar com esse homem de Deus, gente, eu resolvi disponibilizar, na verdade, uma ajuda de custo. O valor
especial para abençoar a sua vida. R$19,90. R$19,90. É um conteúdo riquíssimo. Além de conter o meu testemunho, tudo isso que eu falei para vocês, como ajudar alguém com depressão, como identificar, será que eu estou com depressão, pastor? Como é que eu vou saber? Tem como saber? Como, através da fé, fortalecer e vencer a depressão, tá certo? Esse e-book aqui vai te ajudar com todas essas respostas. Então você vai clicar no link aqui abaixo, o link está aqui abaixo. Se descendo desse vídeo tem um link, e eu vou colocar o link também no primeiro comentário fixado aqui. Você vai clicar no link automático. Você vai entrar lá, vai fazer o pagamento, pode ser no Pix, pode ser no cartão de crédito. Pastor, eu não tenho esse valor à vista, eu posso parcelar? Pode parcelar no cartão, a gente dá para parcelar em 4, 5 vezes no cartão. R$19,90 é para abençoar a sua vida mesmo, abençoar a sua família. Então você vai adquirir esse e-book e vai ser abençoado por Deus. Vai ser um divisor de águas na sua vida, tá certo? Agora, acabando o vídeo, já faz a compra desse e-book e depois manda mensagem nos comentários. Pastor, eu já adquiri o meu e-book. Coloca aí, eu já adquiri o meu e-book, tá certo? Abençoa a sua casa, a sua vida, isso vai abençoar a vida de alguém, gente. Isso vai ser extraordinário, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Te aguardo do outro lado. Tem uma dedicatória especial para aqueles que adquiriram o e-book, tá bom? Deus abençoe.